Gravando. Seja bem-vindo à 21ª edição do Seminário de IDP em Matemática Aplicada. Nós já temos 10 meses desse evento remoto. E esse evento tem como coordenador geral o Juan Lima, da UF, os coordenadores Rui Almeida, da Universidade de Beira do Interior de Portugal, Sandra Malta, do LNCC, Marcelo Cavalcante, da Universidade Estadual de Maringá, Max Souza, da Universidade Fluminense, Rosana Lopes, da Universidade Maior de São Marcos, e eu aqui da UFRJ, tá? Então, hoje nós teremos as palestras do Hermano Fried e da Valéria Cavalcante. Para apresentar o Hermano, eu convido o Juan Lima. Obrigado, Mauro. Es una honra para mí presentar al profesor Hermano Fried. El profesor Hermano Fried es un pesquisador titular do INPA y uno de los matemáticos de grande destaque en Brasil, en área de ecuaciones diferenciales parciales. Tiene más de 40 artículos publicados en revistas de altísimo nivel, Science, ARMA, Journal Differential Equation, y tiene supervisionado más de 4 PhD estudiantes. En esta ocasión, el profesor Hermano Fried va a hablar la palestra titulada Short Wave, Long Wave Interaction for Conservation Laws in the Relativistic Context. Adelante, professor Hermano. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela presença aí dos que estão aí presentes, ouvindo aí agora. Infelizmente, houve esse atraso aí por causa de problemas, quer dizer, técnicos aí do meu equipamento, né? Mas, então, como já foi dito aí, quer dizer, a palestra é sobre Short Wave, Long Wave Interactions for Conservation Laws in the Relativistic Context. E o ponto todo é que, no contexto relativístico, não é possível mais usar, como no modelo de Bennet, a equação de Schrödinger não linear para modelar as ondas curtas. Então, quer dizer, nós estamos propondo aqui um novo modelo que é, no caso relativístico, que não foi ainda proposto, que é de propor que essa interação seja feita com uma equação de Klein-Gordon. E, enfim, isso é um trabalho conjunto aí com o João Paulo Dias, da Universidade de Lisboa, que está presente, o que me honra muito aí, tê-lo conosco aí presente. Enfim, vamos começar aqui, quer dizer, relembrando. Vamos começar relembrando aí esse modelo do Bennet. Quer dizer, o Bennet, num artigo de 77, ele propôs um modelo para interação entre ondas curtas e ondas longas. Quer dizer, ondas curtas modeladas pela equação de Schrödinger não linear e ondas longas, em geral, modeladas pelas equações aí que a gente tem, modelando várias coisas aí. Ele deu 2 exemplos lá no artigo dele. O primeiro exemplo é a equação linear de transporte linear, que é esse primeiro exemplo que eu estou colocando aqui. O segundo é a equação de Burgers, né? E já na equação de Burgers se tratou de um problema difícil aí, porque o termo de acoplamento dele é simplesmente esse que vocês estão vendo aí, sempre da mesma forma, né? Quer dizer, enfim, sobre esse modelo original do Bennet, quer dizer, você tem alguns artigos que surgiram aí, não imediatamente após, mas, quer dizer, levou um tempo para as pessoas, quer dizer, despertarem atenção para esse artigo. O primeiro deles foi de Tsutsumi e Hatumi, que que é um artigo de 94, eles, quer dizer, trataram o caso da equação linear, do acoplamento com a equação linear, né? Depois você teve um artigo do Bekiranov, Ogawa e Ponce, quer dizer, que eles trataram o caso de Burgers com um termo de dispersão, que é o caso da KdV, no caso, a equação de KdV. Então, fizeram um acoplamento com a equação de KdV. Depois, no artigo de Dias e Figueira, que é de 2007, né? Na verdade, eles trataram o caso da Burgers mais com uma perturbação cúbica, quer dizer, um termo desse tipo aqui, e conseguiram provar a existência lá global de solução para esse modelo acoplado. Enfim, quer dizer, depois disso aí, num artigo conjunto aí com Figueira e Dias e Figueira, né, quer dizer,
nós conseguimos, quer dizer, nós demos um passo importante aí, que foi, quer dizer, de conseguir tratar, quer dizer, sistemas de lixo de conservação. E para isso a gente, quer dizer, simplesmente o termo de acoplamento a gente mudou, quer dizer, conseguiu entender melhor esse acoplamento e colocar uma função G, cujo suporte ele era, quer dizer, escolhido de maneira adequada, de forma que a gente pudesse ter o domínio físico preservado. Então, o cuidado aí seria ter, quer dizer, a preservação do domínio físico, para a validade do princípio do máximo. Enfim, depois, quer dizer, com esse trabalho com o Dias, quer dizer, depois tivemos um trabalho conjunto do Dias e eu, que tratou do caso de fluidos, né? E aí, no caso, a equação de Navier-Stokes, né? E esse trabalho foi estendido aí para vários casos, para várias dimensões espaciais, né? Quer dizer, no caso, dimensão 3, no caso, equações de magnetohidrodinâmica, etc. Quer dizer, vários artigos aí, um trabalho conjunto com Pan e Zhang, outro trabalho conjunto com Jia e Pan, outro trabalho conjunto com o Daniel Marroquin e Pan, um trabalho solo do Daniel Marroquin, que é consequência da tese dele, e o último trabalho foi publicado esse ano, é um artigo em conjunto com o Daniel Marroquin e o João Narios. Enfim, tem alguns aspectos importantes aí desse acoplamento aí para a equação de fluidos, né? Mas o ponto é que, quer dizer, no caso relativístico, já não é possível usar, quer dizer, as equações, a equação de Schrödinger, né, para modelar as ondas curtas. Este é o grande ponto aí, quer dizer, obviamente que a equação de Dirac foi proposta pelo próprio Paul Dirac como um substituto da equação de Schrödinger para tratar casos relativísticos. Então, esse foi o propósito do Dirac introduzir a equação de Dirac, né? Então, um primeiro chute, digamos assim, uma primeira tentativa seria pegar e fazer o acoplamento da equação de Dirac, que é essa que está, a primeira equação que aparece aí, com essa, né? Com a equação que você quiser aí, no caso, o caso mais simples, mais trivial, o caso da equação de transporte linear. Agora, isso aí não é um modelo bom, quer dizer, no caso, quer dizer, esse modelo não é bom, porque quando você, quer dizer, se você tiver... Por que esse modelo não é bom? Porque a única norma que você tem, quer dizer, de estimativa a priori para a solução da equação de Dirac é a norma L2. Então, se você tiver uma sequência, quer dizer, de soluções, né, e tiver uniformemente limitada em L2 ao N, no caso, mesmo que você tenha aqui as VNs, quer dizer, né, da equação hiperbólica, as VNs, que elas converjam fortemente em L2, por exemplo, você não sabe se o limite, o V, ele é solução do sistema, no caso, desse sistema que está aqui, porque você não sabe se o módulo ao quadrado de UN converge para o módulo ao quadrado de U, por exemplo, em L1 fraco, né? Então, esse não é um bom modelo, quer dizer. Agora, teve uma observação, teve uma propriedade muito importante demonstrada por Dias e Figueira num artigo antigo, lá de 86, quer dizer, tem 35 anos, quer dizer, e eles demonstraram que, para poder, inclusive, obter solução global da equação de Dirac não linear, eles demonstraram que o W, quer dizer, o módulo de U ao quadrado, ele resolve, ou seja, ele satisfaz a equação da onda, né? Essa equação da onda, no caso, a homogênea, porque eles trataram o caso da equação de Dirac pura homogênea, então M igual a zero, alfa igual a zero. Nesse nosso caso aqui, quer dizer, nós estendemos, quer dizer, seguindo os passos lá do trabalho de 86 de Dias e Figueira, foi estendido aí, quer dizer, e observa-se que, no caso, o módulo de U ao quadrado satisfaz essa equação de Klein-Gordon, né, quer dizer, no caso mais simples aí do acoplamento com a equação de transporte linear, né? Enfim, se observar, quer dizer, essa equação aqui ela só envolve V. Então, ela não envolve o U, que é a variável lá da equação de Dirac. Portanto, ela forma com a equação
para ver, um sistema fechado. Então, é esse o modelo que a gente quer propor, quer dizer, que a gente propõe, que seja o acoplamento da Klein-Gordon com a equação hiperbólica correspondente. No caso aqui, a título de exemplo, esse caso da equação de transporte linear simples. E aí você pode complementar esse modelo com uma equação de Dirac, né, para efeitos físicos aí, né, quer dizer, essa equação de Dirac é resolvida facilmente, uma vez que você tenha as duas outras variáveis já resolvidas, quer dizer. Ou seja, o sistema que interessa mesmo, do ponto de vista matemático, é o sistema que acopla o W, que é e com a equação hiperbólica correspondente aí. Lembrando agora que o W não vai mais corresponder a nada do módulo de U, né? Ele vai ser uma variável, simplesmente, e isso te dá, quer dizer, ele tem, obviamente, características de uma densidade de probabilidade, mas, enfim. Então, quer dizer, nós vamos considerar aqui, nessa palestra, dois exemplos aí. O primeiro exemplo é o exemplo da equação de Burgers relativística, quer dizer, é esse que está aí em cima. Quer dizer, como eu disse, quer dizer, você tem uma equação de Dirac aqui em cima aí que é facilmente resolvível, uma vez que você saiba resolver as outras duas equações, né? Quer dizer, e o sistema que realmente impõe um certo desafio é este da equação de W, quer dizer, né? Com o V aí. Quer dizer, este é o sistema da Klein-Gordon acoplada aí com a Burgers relativística. Esse modelo aí foi introduzido pelo Lefort e outros aí num artigo não muito, quer dizer, um artigo mais ou menos recente, quer dizer, esse artigo é de 2012, quer dizer, não é tão velho. Um outro exemplo interessante, e esse aqui já de um sistema, de fato, é o exemplo do sistema de Born-Infeld aumentado, que foi introduzido pelo Brenier num paper em 2004, né? E esse em eletromagnetismo, né? Quer dizer, o Born-Infeld, em princípio, é um sistema não linear que estendia já, por sua vez, as equações de Maxwell para o eletromagnetismo. E esse outro sistema do Brenier é um sistema 8x8, e ele é uma extensão do Born-Infeld, a gente vai falar sobre ele depois, mas só para dar uma ideia, quer dizer, o sistema de interação reduzido, ele fica nesta forma que está aqui ao pé desta página, né, que está aqui ao pé da página. Então, vamos começar falando, aí dando uma ideia, quer dizer, falando sobre o sistema quer dizer, a equação de Burger relativística, né, quer dizer, o sistema que envolve a equação de Burger relativística. Enfim, esse sistema aí, quer dizer, como eu falei, esse Burger relativística foi introduzido aí pelo Lefort, ele foi estudado aí por dois chineses aí que agora não me escapam o nome, mas que a forma que a gente está usando, na verdade, foi desse paper posterior. Mas, quer dizer, ele é um sistema, como eu já tinha mostrado aí, esse sistema que aparece aqui, e aí, quer dizer, tem alguns coeficientes que têm algum sentido físico aí, quer dizer, no caso, para a equação de Dirac lá, as mesmas hipóteses que a gente tinha colocado antes, você tem uma matriz beta, se U pertence ao C2, você tem, quer dizer, esse A que aparece ali, parece que é a aceleração, né, da expansão do universo, enfim, quer dizer, tem coisas do gênero, mas, no fundo, é um sistema e você tem, quer dizer, a gente põe aqui, prescreve condições iniciais, por uma questão de gosto que não difere nada, em vez de trabalhar na reta toda, a gente trabalha no caso periódico, não faz diferença alguma nos cálculos que foram feitos, é só uma questão realmente de gosto, de preferência, porque como a gente ia trabalhar com equações de eletromagnetismo, equação da onda, enfim, tem alguma coisa de periódico aí, mas não tem nada a ver, quer dizer, pode ser tanto num caso quanto no outro. Então, a hipótese importante aqui é a hipótese sobre esse termo, quer dizer, sobre esse termo de acoplamento, que é de que, quer dizer, ela satisfaz essa hipótese de não linearidade aí. Isso, obviamente, porque a gente usa a compacidade compensada e essa hipótese de não linearidade é sempre muito importante nesse contexto. Enfim, então você tem, quer dizer, os dados iniciais, você tem certas hipóteses aí, quer dizer, sobre de limitação da V0, que é para garantir aí
o princípio do máximo, você tem aí uma hipótese que a gente, uma restrição que a gente faz aí, que essa aí, quer dizer, infelizmente, não tem como, enfim, é essa restrição que aparece aí, m sobre A0 menor que 2. M sobre A0 seria, na verdade, até, quer dizer, isso é uma limitação, na verdade, sobre a velocidade do som aí, da equação. Enfim, isso é porque a gente quer solução global e porque a gente, né, quer dizer, está trabalhando. Então, você tem que pagar um preço aí. O teorema, quer dizer, para o caso da equação de Burgers, o teorema principal, ele aparece aqui, quer dizer, ele é o seguinte, quer dizer, bom, dado um tempo t, você pode escolher um alfa zero e para alfa entre zero e alfa zero aí. Então, existe uma solução fraca desse sistema, né? E ela está nesse espaço aí, L2, H1 e L infinito, né? E ela essa solução satisfaz essa condição aí, essa desigualdade aí, às vezes chamada desigualdade de entropia. Aí, quer dizer, naturalmente que essa aí tem uma convexa. Então, no sentido das distribuições. E o importante, quer dizer, como eu enfatizei, é que esse modelo é estável. Então, se você tiver uma sequência de soluções satisfazendo essa mesma, satisfazendo uma limitação uniforme nessa norma natural, que é de L2, H1 e L infinito, então, quer dizer, módulo uma subsequência, você pode extrair uma subsequência que converge fracamente, no caso, né, para uma solução do mesmo sistema, né, quer dizer, então o modelo ele seria, digamos, robusto nesse sentido aí, ou estável, né, nesse sentido, exatamente. Enfim, equação de Euler relativística. Então, vamos dar uma ideia rápida da prova, né? Quer dizer, você considera aí, quer dizer, na verdade, o mais importante aí é ver que o esquema de aproximação. O esquema de aproximação, na verdade, é uma equação de Dirac super simples, né? Que é onde não aparece já nem aquela matriz, né? A equação de Dirac não linear, acoplada com a minha equação parabólica, né? Aqui, na verdade, é V vezes Vx, quer dizer, que é a equação de Burgers relativística aqui, e tem o termo aí de acoplamento. Veja bem que a gente aqui, no esquema de aproximação, está usando uma aproximação parabólica. Então, quer dizer, vê que isso aí já fere um pouco, né, essa questão de que você está usando modelos relativistas. Talvez por causa disso a gente tenha que pagar o preço daquela limitação. De qualquer maneira, isso é só uma aproximação, a gente vai mandar o epsilon para zero, obviamente, e obter uma solução do sistema original lá. E essa equação também que aparece, a primeira de Dirac, ela é auxiliar. Então, a primeira coisa que a gente mostra é o princípio do máximo, quer dizer, você tem uma limitação uniforme aí para V. A segunda coisa é uma coisa já esperada, que é de que essa U satisfaz essa lei de conservação aí, que é a de que a norma L2 é preservada, né? A terceira coisa é uma primeira desigualdade de energia aí, que é obtida de uma maneira, digamos, canônica, quer dizer, método de energia aí, e você consegue sair. Quer dizer, veja bem que tem um termo aí que não é um termo bom, que é esse imaginário de o X vezes U, quer dizer, esse cara tem que ser substituído de alguma forma. E é por isso que aí você tem que usar uma outra identidade de energia, que é essa outra aí, que é mais ou menos a usual, quer dizer, enfim, a que envolve realmente as duas equações, tanto a de Dirac como a hiperbólica, né? Quer dizer, embora a outra também envolva de certa forma, quer dizer, a outra só mexe só com a equação de Dirac. Enfim, e aí você consegue essa identidade de energia aí também de uma maneira mais ou menos semelhante, uma maneira semelhante como a gente faz a identidade de energia no caso anterior, onde tinha a equação de Schrödinger. Enfim, aí você tem aqui essa desigualdade que vem de você combinar essas duas identidades anteriores que a gente botou, quer dizer, o passo seguinte é você mostrar que a módulo de U ao quadrado satisfaz a Klein-Gordon. Quer dizer, isso aqui que é o ponto aí chave da coisa,
que o método aí dessa prova é semelhante ao do artigo lá do Dias e Figueira, lá de 86, enfim. E, nesse caso, quer dizer, a gente obtém essa equação. O interessante aqui é que isso nos dá, quer dizer, uma coisa que já não depende da U, quer dizer, só depende do W, aí, que é o módulo de U ao quadrado, e a V, né, quer dizer. Enfim, aí você consegue uma estimativa. Bom, uma vez que você tem a equação da onda, basicamente, a equação de Cragor, você consegue essa estimativa aqui, que está, né, estimativa 18, que é a estimativa para as primeiras derivadas, aí, tanto no tempo quanto no espaço, da função W. Bom, depois você tem aí que tratar na desigualdade anterior, na identidade que a gente tinha lá, esses 3 termos que eu destaquei aqui, e, finalmente, você consegue esta desigualdade aqui, quer dizer, obviamente que aí você pagou já o preço aí de ter botado aquela restrição sobre o M e sobre o A0, né? Quer dizer, que eu falei que é uma restrição sobre a velocidade do som da sua equação, e consegue esta desigualdade aqui. E esta desigualdade é chave para aplicar o método da compacidade compensada, quer dizer, mais ou menos da mesma forma que o Tartar introduziu lá atrás, em 79, né? Quer dizer, e, enfim, você tem isso aí, você consegue mostrar, basicamente, que quer dizer, que tem uma convergência aí forte de epsilon para V, e para essa convergência, na verdade, você usa, quer dizer, como eu falei, o método da compacidade compensada, né? Quer dizer, enfim, quer dizer, agora, quer dizer, como eu falei antes, quer dizer, a primeira equação ela é tratada, já que você resolveu as outras duas, é fácil você resolver, então, a primeira equação. Bom, finalmente a gente chega na questão da estabilidade do sistema, se você tiver uma sequência convergindo, né? Essa também é, quer dizer, se tiver uma sequência convergindo, você tem, usando as estimativas que você, né, tem por causa de que ela satisfaz, digamos, aquela desigualdade de entropia, lá você consegue mostrar que este aqui é compacto em W-1, 2, quer dizer, isso é a chave para poder aplicar a compacidade compensada, né? Então, quer dizer, isso bastaria aí para o caso da equação de Burgers relativística, né? Nós, quer dizer, vamos agora tentar rapidamente dar uma ideia aí do caso do sistema de Born-Feld. Me parece que eu tenho até 3h40 nesse... 2h40, né? Alguém me diz aí o... Não, Emmanuel. 12h55. Tá, tudo bem. Então, quer dizer, eu vou mais um pouquinho para apresentar aí o caso da Born-Feld. Muito bem. Esse sistema de Born-Feld, ele foi introduzido, quer dizer, primeiro você teve o sistema introduzido por Born-Feld, né? Isso aí lá pelos anos 30, tá? E ele estendia a equação de Maxwell. É um sistema não linear. A forma da extensão é sempre, digamos assim, você tem uma integral aí que dá uma... Quer dizer, é um método variacional. Você tem uma integral cujo termo principal é SH, essa energia que aparece aí. E aí você faz aparecer, quer dizer, o E, quer dizer, e o campo elétrico e o campo magnético, porque eles são as derivadas de H em relação a D e as derivadas de H em relação a esse B grande, né? Quer dizer, e esse P que aparece é o chamado Poynting Vector, né? Quer dizer, então você tem, o modelo de Born-Feld, você tem basicamente 8 equações, 3 para o campo pro D, né? Quer dizer, que é um vetor tridimensional, tem 3 para o B, e tem as outras 2 equações são de que esses campos B e D são de divergência nula, né? Quer dizer, muito bem, quer dizer, uma observação aqui, quer dizer, é de que essa energia H, ela te dá, para o caso de soluções suaves, ela te dá digamos, uma equação, uma lei de conservação adicional. Tá? Agora, essa H, ela não é convexa em todo o espaço, ela só é convexa em torno da origem. Isso é ruim, porque isso significa que o seu sistema de Born-Feld, ele não é hiperbólico quer dizer, em todo o espaço, né? Quer dizer, não é hiperbólico em todo... Ele só é hiperbólico perto da origem.
Então, isso quer dizer, o Brenier, quer dizer, que foi quem introduziu esse modelo. Bom, isso aí, quer dizer, Brenier estudou isso aí e introduziu esse modelo do modelo de Bornfeld aumentado, que é o seguinte, quer dizer, você considera essa equação para o H, e como esse H, na verdade, observando que esse H é, na verdade, convexo globalmente, se você tiver também introduzir como variável também o P, o point vector, que é B vetorial D, então você tem, quer dizer, um sistema, quer dizer, você introduz o P como variável e ele, Brenier, conseguiu obter uma equação de evolução, melhor dizendo, para o P. Isso foi importante aí. Então, finalmente, quer dizer, você tem um sistema de 10 equações aí, que é esse Bornfeld aumentado que o Brenier introduziu, tá? E que tem aspectos muito interessantes. Ele mostra que ele, na verdade, é um sistema hiperbólico, porque você tem essa equação, essa função de entropia aqui, essa S, que ela é uma função estritamente convexa em todas as variáveis aí, quer dizer, B, D, P, né, e H, e ela, quer dizer, e essa função ela satisfaz uma equação, uma lei de conservação adicional que nos diz que ela é o que a gente chama de uma entropia matemática, né? Enfim, o caso das ondas planas é bastante interessante, porque isso é que revela a natureza do sistema. É um sistema que assusta, em princípio, porque ele tem 10 equações, mas, na verdade, ele é um sistema bem simples, porque, como a gente vai ver, quer dizer, no caso das ondas planas, né? Ou seja, no caso das ondas planas, você tem que supor que a sua função só depende da primeira variável, a sua solução só depende da primeira variável, e não de x2 e x3. Então, você, de cara, obtém pelas equações lá que esse B1 e D1 são constantes, não dependem nem de T nem da variável espacial. Então, quer dizer, você tem as seguintes equações aí que sobram aí, quer dizer, como B1 e D1 são constantes, então esse sistema já de cara reduziu para um sistema 8x8. E ele tem essa cara aqui, quer dizer, essas 8 equações aqui, né? Agora, olhando para esse sistema, você vê que as duas primeiras equações são independentes das outras 6. Então, aí já vem uma simplificação danada, porque isso quer dizer que essas duas primeiras equações você pode resolver independentemente das outras 6. A outra coisa é que essas duas primeiras equações elas são muito parecidas com as equações da dinâmica dos gases, né? E, inclusive, tem um gás específico aí chamado Chaplin gas, que ele quer dizer, modelado por esse tipo de equação. Enfim, o importante aí é que essas duas equações, assim como as outras 6, elas são o que a gente chama de linearmente degeneradas, tá? Equações linearmente degeneradas. E a gente vai ver o que isso aí implica, né? E implica o seguinte, se você mudar, na verdade, né, o fato delas serem linearmente degeneradas, se você mudar para as variáveis, quer dizer, lagrangianas, você tem uma bela surpresa, que é o fato de que o sistema fica completamente linear. Todas as equações são lineares, na verdade. O sistema ele é linear. Repare que aqui eu estou escrevendo o sistema aí, que vai de 34 até 41 aí, e D1 e B1 são constantes. Então, você só tem as outras variáveis todas, quer dizer, o sistema é linear. E é engraçado até porque eu não sei se, quer dizer, esse sistema não foi escrito em variáveis lagrangianas pelo próprio Brenier, não. Mas o que tem de irônico aí é que você começa com o sistema do Maxwell, que tem 6 equações e é linear. Depois foi para o do Bornfeld, que tem 8 equações e é não linear. Depois o Brenier vai e põe um sistema de 10 equações, que é linearmente degenerado, mas que se você põe nas variáveis lagrangianas, no caso unidimensional, no caso de ondas planas, ele acaba virando um sistema linear. Mas ainda, você pode introduzir aí as variáveis que são os invariantes de Riemann, e você tem duas equações simpáticas que elas são basicamente desacopladas do restante. Essa é a função dos invariantes de Riemann. Mas esse Z, no caso, é uma constante, tá? Então, você tem um sistema, finalmente, que a gente obtém, que é o sistema reduzido, porque só interessa, basicamente, essas duas equações para os invariantes de Riemann. Como eu disse, quer dizer, as duas equações elas são desacopladas das demais 6, e aí você tem a proposta aí de que você tenha este sistema de interação com as ondas eletromagnéticas, enfim,
de ondas curtas com ondas longas modeladas por esse sistema de Bornfeld aumentado, onde só aparece aqui, no caso, essas duas variáveis importantes, que são o θ e o zeta, aí, que são, na verdade, invariantes de Riemann aí do teu caso. Então, elas duas é que vão fazer esse acoplamento. Agora, se você volta para as variáveis eulerianas, só para dar uma ideia, quer dizer, o que acontece se você tem que introduzir essas duas funções aqui, que estão aí, gama 1 e gama 2, e se você volta, então, para as variáveis eulerianas, o sistema é bem não linear, quer dizer, é um sistema, continua um sistema de 8 equações aí, não linear, e agora acoplado com a equação lá do W, né, a equação de Klein-Gordon, né? Mas, quer dizer, obviamente, você vai resolver, se você resolver o outro caso, esse outro, nas variáveis lagrangianas, né? Nas variáveis lagrangianas, você terá resolvido esse outro grandão aqui, né? Então, quer dizer, voltemos lá para o caso do sistema mais simples aí. Enfim, você põe hipóteses aí sobre as suas dados iniciais e tudo mais. Sobre a não linearidade, de novo, você faz uma hipótese de não degeneração dessa não linearidade, e você tem o teorema lá, que é de que esse teorema que eu estou pondo aqui, que você tem, dado um alfa, você consegue, então, um alfa zero, que limitando a esses dois alfa 1 e alfa 2, e que tal que quer dizer, uma solução fraca para o seu sistema acoplado aí, né? E que satisfaz essa desigualdade de entropia, que é um pouco diferente, onde aparece esse W aí, quer dizer, e eu vou explicar essa notação de distribuição aí, quer dizer, você está restringindo a coisa a funções que são múltiplas desse W aí. Então, essa desigualdade vale para essa. Então, quer dizer, no sentido das distribuições, onde essa notação significa que se eu tenho essa distribuição restrita a W, isso significa que eu estou aplicando a distribuição a W vezes φ. Isso é o suficiente, você tem essa desigualdade, essas duas desigualdades, é o suficiente para garantir a estabilidade do sistema, ou seja, que você tendo sequência de soluções satisfazendo as normas, a limitação nas normas naturais aí, que é de L2, H1, L infinito, então você tem uma convergência dessa sequência, convergência fraca de uma subsequência, para uma solução do seu sistema lá. Enfim, quer dizer, a demonstração desse resultado, ela é basicamente, quer dizer, semelhante à do outro, né? Quer dizer, os passos são semelhantes, né? Quer dizer, não há não há muita diferença. Você, obviamente, tem que estar olhando para as coisas, mas, enfim, o único detalhe interessante é que, desta feita, você tem que usar essas coisas restritas aí, essa restrição a múltiplos da W. Mas, enfim, quer dizer, você tem tem identidades de energia e estimativas de energia semelhantes ao caso anterior. Agora, você, de novo, consegue uma Klein-Gordon que satisfeita pelo modo de U ao quadrado, ou seja, de novo, quer dizer, deixa eu só lembrar aqui, de novo, quer dizer, a gente vai usar o mesmo esquema de aproximação, usando uma equação de Dirac. Esse é um esquema de aproximação. Então, a gente põe essa equação de Dirac lá, e as duas equações lá. E, quer dizer, então, no final das contas, em algum momento você mostra que o módulo ao quadrado de U satisfaz essa equação de Klein-Gordon. E aí, de novo, você tem uma estimativa que você consegue estimar esses quadrados aí das derivadas de θ e de z, e isso já te permite aplicar aí capacidade compensada, né? E conseguir uma convergência de uma subsequência para a solução do sistema. E, obviamente, de novo, quer dizer, você, quer dizer, usando essa hipótese estrutural aí de que esse V se anula, você consegue, então, resolver também a primeira equação e, quer dizer, e você tem a questão da estabilidade também, que ela vem, quer dizer, da aplicação de capacidade compensada, porque você tem aquelas equações, quer dizer, aquelas desigualdades de entropia que envolvem o W, e aí, quer dizer, isso implica que você tem que esses divergentes que estão aqui, eles estão num compacto em W-1, 2, enfim. E era isso, quer dizer, esse é o modelo, quer dizer, algumas referências que eu citei aí ao longo da palestra, quer dizer, tem o paper do Bekiranov, tem o paper do Benner, o paper do Brenier, que saiu em 2004, né? O paper do Dias e Figueira, de 86,
enfim, nosso paper conjunto aí, que foi em 2010, quer dizer, né? Depois do paper, enfim, tem alguns papers que eu citei aí ao longo da palestra, vários aí, né? Enfim, Tsutsumi, Makioro, enfim. Esse é o que eu tinha a falar. Muito obrigado aí pela atenção. Desculpa aí que essa coisa saiu meio, enfim, né? Saiu dessa forma, mas, enfim, no final das contas, acabamos missão cumprida. Obrigado, então, pela... Muito obrigado, profesor hermano Fritz, por la excelente palestra, bastante clara, precisa. Ahora vamos a la sección de preguntas. Por favor, si tuviesen alguna pregunta o comentario a hacer al profesor hermano. A ver, preguntas o comentarios, puede escribir en el chat también, si tuviera alguna pregunta o comentario. Profesor hermano, yo no soy especialista en el área, pero yo tengo una curiosidad. En la interacción con la ecuación de Burke relativista, esa condición de estabilidad, m sobre a 0 menor que 2, ¿en qué parte você utiliza con bastante incisión? Não sou especialista, por isso. Então, foi uma ótima pergunta que você fez, porque esse é realmente o tendão de Aquiles da coisa aí. Quer dizer, houve a necessidade de colocar essa hipótese por causa desse método da viscosidade nula, exatamente aí, que para a gente obter aquela desigualdade epsilon, né, a desigualdade, por exemplo, essa desigualdade que aparece no caso também do que eu falei aqui, que aparece também, essa aqui, né, 60 aqui, por exemplo, né, esse tipo de desigualdade a gente só consegue por causa desse tipo de hipótese. No caso desse aí, do Bonifeld, nós tivemos que fazer o mesmo tipo de restrição ao Z que faz papel da velocidade do som, nesse caso desse sistema. Ou seja, enfim, esse Z aqui menor que 2 que permite essa desigualdade. Então, quer dizer, de fato... Quer dizer, eu acredito que aí que tá, já a gente está usando uma aproximação parabólica, né, o método da viscosidade nula, para um caso relativístico. Então, quer dizer, a gente vai mandar esse epsilon para zero e, no final das contas, vai chegar no caso no acoplamento com o hiperbólico, né, quer dizer, da equação hiperbólica. Mas, quer dizer, se você quer usar isso aí, talvez a gente esteja aí, enfim, sendo punidos por causa desse aí. Agora, de qualquer maneira, quer dizer, qualquer aproximação hiperbólica, genuinamente hiperbólica, para esse tipo de acoplamento, aí, para esse tipo de sistema, é, em geral, muito difícil. Quer dizer, a gente até hoje não conseguiu ver aí uma forma, por exemplo, porque existe, quer dizer, você poderia usar, por exemplo, uma forma de substituir o método da viscosidade nula é você usar o que se chama relaxação, tá? Quer dizer, métodos de relaxação, existem vários aí, mas é difícil, quer dizer, porque tem a questão da identidade de energia, que a gente teria que obter uma identidade de energia equivalente nesse caso, e não é enfim, até agora não veio nenhuma ideia para fazer isso, quer dizer, ainda não é um problema aí, quer dizer, para poder conseguir isso. Obrigado, professor hermano. Alguma pergunta mais ou algum comentário, por favor? Alguma pergunta? Oi, mano, rapidinho, quando você fala genuinamente hiperbólica, significa sem aquele epsilon, sem aquele termo epsilon xx, é isso, né? Exato, quer dizer, em vez de botar uma aproximação parabólica, seria você tentar uma aproximação por relaxação, quer dizer, você amplia o número de equações, né? Quer dizer, substituindo ali as coisas, quer dizer, tem vários modelos desse aí, quer dizer, aí eu volto até coisas antigas aí, enfim, né? Mas esse tipo de aproximação por relaxação tem sido feito. Agora, no caso desse modelo particular de interação de onda curta com ondas longas, ainda não foi, quer dizer, enfim, alguma coisa que foi tentado bem sucedida, a maneira de ver aí como é que faz isso. Eu acredito que, neste caso particular da equação de Dirac, quer dizer, nesse caso relativístico, talvez seja possível, talvez dê, porque como a equação é de primeira ordem e hiperbólica também, diferentemente da equação de Schrödinger, no caso anterior, então talvez seja possível. A gente está começando, quer dizer, isso aí é um trabalho desse ano, quer dizer, as coisas estão realmente super engatinhando aqui, quer dizer, enfim, isso é realmente um bebê, modelo bebê, Tá bom. Baby model, né? Obrigado, irmão.
Obrigado, profesor. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario adicional? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Si no tuviera alguna pregunta, agradecemos nuevamente al profesor Hermano por su excelente palestra, bastante clara y bastante precisa, y un aplauso para él. Muito obrigado aí.